Olá, meus ouvintes, meus irmãos. Estamos mais uma vez aqui para aprendermos a palavra de Deus, para examinarmos, para nós fazermos o que é certo. Hoje eu quero falar sobre um assunto muito interessante, que é a banalização da oração. O que é banalização? É eu pegar a oração e orar à torta direito, né? E eu vejo as pessoas fazerem oração à torto, de qualquer maneira, porque elas não têm conhecimento da palavra. E quando tem algum conhecimento, ela pega textos isolados da palavra e acha que aquilo não vai trazer problema nenhum para ela. Mas o que eu quero dizer hoje, através da palavra, que a oração nós devemos tomar cuidado por quem nós oramos, né? Porque tem texto que diz assim: orai por todos os homens, né? Mas a palavra é criteriosa, por isso que é muito importante as pessoas conhecerem a palavra de Deus, para você não incorrer também em fazer coisas que está desagradando a Deus. Então por isso que é importante ter o conhecimento da palavra. E por isso que nós estamos aqui, para te ensinar. E eu tenho visto as pessoas, né? Bem, uma pessoa pede oração e a pessoa já põe a mão na cabeça e já ora, normalmente pedindo o desejo do coração daquela pessoa, né? Desculpa. E nós oramos. Às vezes, né? A pessoa está ali um desejo de alguma coisa, de querer alguma coisa, dá um jeitinho dela para conseguir a tal bênção, e nós vamos e oramos. A própria palavra diz que para nós não colocarmos a nossa mão precipitadamente na cabeça dos outros. Eu não faço isso não, porque eu conheço a palavra. Então nós vamos aqui fazer algumas leituras muito interessantes. Talvez você é o tipo de pessoa que ora por todo mundo, chega alguém e ora. Mas antes de eu orar por uma pessoa, o que eu tenho que apresentar a ela? Eu tenho que apresentar a ela o Evangelho, antes de tudo, né? Antes de eu pôr a minha mão na cabeça de alguém, eu tenho que apresentar o Evangelho para ela. Certa vez eu fui num lugar e a pessoa queria que eu orasse lá. E no fim foi provado que ela não merecia a oração. Você pode estar se perguntando: olha, ninguém merece oração? Às vezes não. Às vezes não é a vontade de Deus que eu ore por aquela pessoa. Você sabia disso? Então nós vamos fazer uma leitura aqui para você entender, que se encontra no capítulo 14 do livro de Jeremias, capítulo 14, o versículo 10. E vai aparecer alguns textos aí também no teu vídeo, para você entender que você tem que tomar cuidado onde você bota suas mãos para orar, ou alguém coloca as mãos dele na sua cabeça para orar também, né? Então nós vamos fazer a leitura. Capítulo 14, versículo 10. Diz assim: assim diz o Senhor acerca desse povo: pois que tanto gostaram de andar errantes e não retiveram seus pés, por isso o Senhor não se agrada deles, mas agora se lembrará da iniquidade deles e visitará os seus pecados. Agora no versículo 11. Disse mais o Senhor: não rogues por este povo para seu bem. Em outras palavras, não ore para o bem deles. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor, e quando oferecerem holocaustos e ofertas de alimentos, não me agradarei deles. Antes eu os consumirei pela espada e pela fome e pela peste. Entenderam aqui o texto? E tem muitos outros textos. Teve um outro texto que o próprio Deus falou assim: olha, se tiverem aqui Moisés, Jó, para interceder por esse povo, eu não vou ouvir. Eles só vão salvar a pele deles. Lá no Novo Testamento também diz: olha, não ore por esse pecado. E eu sou muito criterioso quando as pessoas vêm pedir oração, né? Principalmente quando a pessoa não quer largar o pecado, como diz aqui o texto, né? Não retiveram os seus pés, né? Gostam tanto de andar errantes, mas na hora do aperto
na hora do aperto, eles vêm pedir oração. É a hora que está sendo executado o juízo de Deus na vida deles. E aí vai eu lá diante de Deus querer interromper o juízo de Deus na vida dessas pessoas. E as Sagradas Escrituras está cheio de advertências sobre a oração, para, né, você não ficar intercedendo quando a pessoa é obstinada em transgredir a Deus, transgredir as leis de Deus. E o que eu mais vejo aí é aquelas pessoas mais inocentes. Eu vou orar por você, sem critério nenhum. Certa vez alguém convidou nós para ir no hospital. Ah, vamos orar. É hora você, ainda bem que eu não orei, né? A pessoa nem quer nada com Deus, quer as bênçãos, mas não querem a obediência. Então, meus irmãos, meus amigos, vocês têm que tomar cuidado. Pastores, você que tem sua igreja aí, você vai na casa dos outros, primeira coisa é uma oração que você faz. Primeiramente você tem que apresentar o evangelho de arrependimento, o evangelho de salvação, né? Então, hoje você está aprendendo, talvez você não sabia disso, mas você não deve, você tem que ter critério para as orações, para quem você vai orar. No Novo Testamento, a própria palavra fala lá em João, né? Fala que dependendo do pecado, né? O pecado que, segundo a palavra, diz que é para a morte, né? Eu não devo orar para essas pessoas. Está aqui no 1 João capítulo 5, o versículo 16, diz assim, olha que interessante. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por isso não digo que ore. Entenderam? Mas o problema é que as lideranças, muito crentes, não sabem o que é pecado que não é para a morte e pecado que é para a morte. Qual será que é o pecado que não é para a morte? E o pecado que gera a morte? O que é morte aqui? Morte aqui é a segunda morte, é a perdição da alma. É aquele pecado, meus ouvintes, que a pessoa não quer largar. Esse gera morte. Você apresenta o evangelho, ele continua no mesmo caminho errante. Esse texto aqui já está apoiando o texto do Velho Testamento, e o Velho está apoiando o texto do Novo. Vocês estão entendendo aqui? Então tem pecado que vai gerar morte. Por isso que a palavra de Deus fala: aquele que confessa o seu pecado e abandona, alcançará misericórdia. Esse é o devorar, sim. Quando ele fala assim: eu vou largar o pecado, ore por mim, me ajuda para mim continuar caminhando, né? Então hoje eu estou fazendo esse vídeo aqui para você aprender. Você aprender que a oração é uma coisa muito séria. Quando você impõe suas mãos numa pessoa, é uma coisa muito séria. Nós devemos tomar cuidado, porque às vezes nós estamos comungando com o pecado da pessoa. A própria palavra de Deus fala, né, que nós não devemos comungar, apoiar. Quando eu estou fazendo oração, eu estou defendendo aquela pessoa diante de Deus. Não é verdade? Estou defendendo o erro dela, né, porque ela não quer abandonar o pecado. Então você talvez está no seu erro, no seu pecado. Não peça oração para mim se você não esteja desejoso de abandonar, ou você não quer abandonar o pecado. Você que prega o evangelho, hoje você está vendo esse vídeo, Deus está te mostrando para você que você deve fazer as coisas corretas. Até a oração você deve tomar cuidado quando você vai orar. Esse vídeo é pequeno, mas eu gostaria que através dele você pensasse sobre isso.